Olá pessoal, Thiago Alcântara aqui com vocês mais uma vez para a gente apresentar mais um caso que rolou no time Atlas. Então pessoal, o caso que rolou no time Atlas essa semana veio por mim mesmo. Eu peguei um caso lá na rotina bem interessante de um paciente com uma alteração que não é tão comum assim a nível de hemograma. E aí a gente decidi jogar lá no time Atlas pra gente discutir um pouquinho, tá? Claro que os membros do time Atlas com o olho treinado que estão rapidamente chegaram à conclusão do que era. Olhando o histograma e a lâmina, eles rapidamente perceberam o que poderia estar acontecendo com esse paciente. E eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Um dos segredos que acontece lá no time Atlas. Então, toda vez que a gente apresenta um caso lá no time Atlas, algum membro joga algum caso, precisamos fazer a avaliação da célula e do campo como um todo, avaliar o contexto como um todo. Não só olhar a célula e simplesmente chegar lá e falar, é isso. Sempre, às vezes, um dos membros lá do time Atlas colocam a célula no time Atlas e pergunta, é um blasto? Aí, mesmo que a gente já saiba que é um blasto, tanto eu quanto o Larissa, a gente segura a ponta e fala assim, qual é o contexto? Manda mais fotos, porque a gente está treinando e habituando os membros do time Atlas a cada vez mais buscarem sempre mais informação. Mesmo a gente sabendo que é uma coisa, a gente tenta sempre ir dando uma cutucadinha para eles irem buscar cada vez mais informação. E esse caso aqui, aqui na primeira tela vocês têm aqui um histograma. A gente tem um paciente aqui com a contagem global de leucócitos normal, né? Uma contagem global de leucócitos de 7.940, tá? A princípio a gente não pensa em nada só olhando por essa quantidade de leucócitos, 7.940, a gente não vai suspeitar de muita coisa a princípio. Aí a gente vem agora para o próximo dado importante aqui, a hemoglobina. O paciente tem uma anemia, uma hemoglobina de 8,5, uma anemia não é grave, né, a nível de resultado crítico ainda, mas é um resultado importante e já tem que ligar o alerta aí. E aí a gente olha aqui para baixo, o paciente ele tem também, olha só, uma contagem de plaquetas em 11.000. Aqui a gente tem uma plaquetopenia, mas é muito importante mesmo, tá? O paciente está com resultado crítico, tem risco de sangramento. Aí para esse paciente foi realizado também aqui, a plaqueta por fluorescência e liberou para a gente o IPF, né? Que é a fração de plaquetas imaturas. Esse paciente ele tem 2,9 de plaquetas imaturas. Mas Thiago, para que isso interessa? O IPF, ele é como se fosse, ele equivale à contagem de reticulócitos para anemia. Se o paciente, quando tem reticulócito aumentado a anemia, a gente não fala que a medula óssea está hiperproliferativa, está com sua atividade aumentada, e se está com anemia e com o reticulócito diminuído, a gente está falando que está hipoproliferativa. Para plaquetas é a mesma forma. Ele está com 2,9. É uma plaqueta, um IPF, né, fração de plaquetas imaturas, que está dentro do valor de referência. Mas para um paciente que está com 11.000 de plaquetas, esse IPF aqui, ele não deveria ser apenas 2,9. Era para estar aumentado. Já que o paciente está com pouquíssima plaqueta ali, ou é por consumo, por destruição, a medula óssea tem que estar bombando plaquetas para compensar essa diminuição aqui de 11.000 e aí ia liberar muita plaqueta jovem. Só que não é o caso. E com isso aqui, o médico já sabe que a medula óssea do paciente ela não está produzindo plaquetas ou ela não está sendo estimulada. Porque o esperado para uma condição fisiológica é quando diminui plaqueta, você aumenta o IPF. Se eu tenho plaqueta baixa e o IPF é aumentado, eu tenho a medula óssea ok, a medula óssea está produzindo. Então eu sei que aquela plaquetopenia é por consumo ou destruição periférica. Se eu tenho um IPF normal ou baixo em um paciente com plaqueta baixa, a medula óssea ela não está sendo estimulada ou não está produzindo. E aí você tem um problema, o médico já vai ter que investigar a medula do paciente. Então a gente tem um paciente com plaqueta baixa com IPF baixo. Alguma coisa na medula está acontecendo. Aí a gente vem aqui para os dados que foi liberado da contagem diferencial do aparelho. Ele contou 49 neutrófilos, contou 30, quase 31 linfócitos, né? Um linfócito de 30. Teve aqui 16 monócitos, então tem um monócito aumentado, né? Monocitose.
Ó, 16% de monócitos. Eosinófilos, tudo tranquilo. E os granulócitos imaturos, 2,3%. Esses granulócitos imaturos aí, ele entra meta, mielo, promielo. Então ele joga aí em granulócitos imaturos. Tá 2,3, provavelmente não vamos encontrar muita coisa a nível de células imaturas lá na lâmina. Então a gente tem esses dados aqui, tá? Eu quero que vocês fiquem bem atentos também aos valores aqui em cima, pessoal, a nível de valor absoluto. Claro que no seu laudo, quando você tiver feito a contagem, porque o que realmente importa para os médicos hematologistas é o valor absoluto. É esse valor que ele diz para o médico, em milímetros cúbicos, quanto é que o paciente tem realmente de cada leucócito. O valor relativo é muito importante também, tem médicos que ainda não utilizam o absoluto, e o absoluto ele é dado pela sua contagem diferencial, então é importante ter os dois. E aí a gente vai agora olhar a lâmina para ver o que a gente encontrou lá. 7.000 de leucócitos, 8 de hemoglobina, plaqueta de 11.000. E quando a gente veio para a lâmina, olha só o que a gente encontrou, pessoal. A presença de blastos. Se você vem aqui, ó, aqui linfócito, tá? A gente tem um linfócitozinho aqui, linfócito pequeno aqui. E aqui também outro linfócito pequeno. É bem legal a gente ter linfócitos para comparar, porque o efeito de comparação fica muito legal. A gente tem dois linfócitos com cromatina condensada, de tamanho daqui pequeno, daqui um pouquinho de médio porte, relação núcleo-citoplasma também aumentada e a cromatina condensada. Já aqui embaixo, nos blastos, ó, aqui nos blastos, aqui é um blasto, tá? Vou botar em vermelho. Aqui é um blasto, tá? E aqui do lado de cá também é um blasto, olha só. A gente tem aqui um paciente com a cromatina bem mais frouxa do que a da célula de cima, a relação núcleo-citoplasma bem mais aumentada que a célula de cima, e o citoplasma com discreta basofilia. Não observamos os nucleolos aqui nesses blastos, tá? Também pode acontecer, não tem regra. E a gente tem aqui dois blastos muito semelhantes, observem que são células muito parecidas, tá? Esse paciente aqui, pessoal, vou dizer para vocês lá o que é. É um paciente que ele tinha um diagnóstico de síndrome mielodisplásica que evoluiu para uma leucemia aguda, né? Já teve uma quantidade de blastos muito aumentada a nível de sangue periférico. Esse paciente aqui foi contado para ele 40% de blastos. Então a gente já tem uma evolução para uma leucemia aguda. Aí vamos ver mais alguns campos. Aqui embaixo, nesse campo, a gente já consegue observar mais um blasto, esse blasto com um pouco mais de citoplasma. Ó. E olha só, pessoal, o que a gente observa aqui dentro do núcleo dessa célula. Aqui dentro, eu vou apontar bem aqui, ó. Ó, olha aqui, tá vendo isso aqui? Isso aí, pessoal, é um bastonete de Auer. Tá vendo? Um bastonete de Auer nessa lâmina. Então a gente tem um paciente com muitos blastos e blastos já apresentando bastonete de Auer. Tem um neutrófilo segmentado, esse neutrófilo segmentado apresentando uma característica também aqui que é interessante ficar atento, pouca granulação, tá? Esse aqui não está sem granulação nenhuma, mas está com pouca granulação. É importante que a gente fique atento também em pacientes, em todos os pacientes, na verdade, mas inclusive em pacientes com síndrome mielodisplásica, é bom dar um destaque e atenção à hipogranulação que tem nos neutrófilos. Olha aqui um dacriócitozinho. E a gente vem para outro campo aqui. Nesse campo aqui de baixo, olha só, a gente continua observando os blastos e olha, bastonete de Auer. Esse aqui aparentemente é o mesmo blasto do outro campo, mas eu vou apontar aqui de novo para vocês verem. Ó. Blasto com bastonete de Auer aqui. Esse aqui também tem aqui bem na pontinha, tá vendo? Um bastonetezinho de Auer. Essa paciente é uma paciente que ela está sempre sendo acompanhada lá. O leuco não sobe tanto, mas a quantidade de blastos deu uma aumentada importante. E aqui, pessoal, vocês precisam quantificar os blastos, tá? Você vai quantificar os blastos, vai contar, fazer como você faz com neutrófilo, com linfócito, com monócito. Você quantifica essas células e vai colocar na contagem diferencial no campo de blasto. E na observação você vai colocar lá a presença do bastonete de Auer. Presença de bastonete de Auer em alguns blastos, em raros blastos. Você não precisa descrever a célula toda para falar apenas essa característica, tá bom? Pessoal, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você sabia que na síndrome mielodisplásica, na mesma lâmina você pode ter granulação tóxica, granulação grosseira e hipogranulação? Que você pode ter hipersegmentação e hipossegmentação na mesma lâmina? Se você sabia disso, comenta aqui embaixo e diz pra mim. Eu já sabia. Eu já peguei um caso de síndrome mielodisplásica, já peguei um caso de SMD com bastonete de Auer, eu já peguei um caso de leucemia,
mieloide aguda com bastante de Auer. Comenta aqui embaixo, diz pra mim o que você achou, tá? Quero te pedir que você, se você estiver no YouTube, segue o canal, dá um like e ativa a notificação, ativa o sininho que você não perde nada. Tá no Instagram, no Facebook, da mesma forma, curte o vídeo, não vai cair a mão, né? Não vai cair. Então é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tchau, tchau.